Saudações, pessoal. Eu sou o professor Felipe Mendonça e neste vídeo faremos uma introdução sobre a atividade questionário do Moodle. Essa atividade é bastante importante, porém é muito extensa, tá? Então, por isso, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre ela. Nessa unidade, vamos aprender o que é um questionário, quais tipos de questões temos no questionário, como dar feedbacks, como trabalhar com banco de questões e saber como funciona as categorias de um banco de questões para nós podermos colocar essas questões dentro de um questionário, tá? Agora vamos ver um exemplo de um questionário funcionando. Vamos ver agora um exemplo de um questionário, tá? Esse foi um questionário que eu fiz para uma turma de economia. Esse aqui é um exemplo de um questionário. Eu fiz outros para eles, mas eu vou fazer um mais simples para nós. Quando você, aluno, né, clicar no questionário, vai aparecer as configurações dele, como o limite de tempo, tá? E o método de avaliação. Nesse caso eu coloquei a nota mais alta e o limite de tempo de 1h30. Nós vamos ver como configurar o questionário mais na frente, ainda nesse vídeo, tá? Clico para visualizar. Vou iniciar minha tentativa. Correto? Aqui tem isso aqui é uma pergunta de verdadeiro ou falso. O produto entre dois números racionais sempre dá como resultado um número racional. Essas questões, gente, foi eu que fiz, mas eu não estou lembrado não, tá? Mas acredito que sim. Vamos lá. É bom que tenha uma errada também. Soma de dois números naturais tem sempre como resultado um número natural. Vou colocar como verdadeiro. Eu acho que tem 4 questões nesse questionário, tá? Aqui, calcule o resultado da operação abaixo. Eu vou colocar 2, um número diferente, que acredito que não seja o resultado. Aqui uma múltipla escolha. Expandir a expressão abaixo. No caso, você vai utilizar a propriedade distributiva, né? Então, o resultado aqui, acredito que é esse aqui. É a última letra? Não. É 8 positivo, menos 12 negativo, menos 12x, mais 8y e 8 positivo, essa aqui, letra B, certo? Essa foi a última questão. Quando eu acabar de fazer as questões, vai aparecer essa tela, onde você vai escolher retornar a tentativa, para poder, se você ficar com alguma dúvida, alguma coisa, você refazer, ou você enviar tudo e terminar. Eu vou clicar em enviar tudo e terminar, que não é possível modificar as respostas, obviamente. E aqui aparece a resposta, tá? Um feedback que eu coloquei. Tudo isso a gente vai ver como é que faz, tá? Aqui eu deixei um feedback. Aqui a nota, pessoal, 7,5. Então quer dizer que eu errei uma, né? Então, um feedback diferente aqui. Aqui eu coloquei 2. E aqui eu dei um feedback para caso de erro, tá? No caso desse erro, eu coloquei como feedback: lembre-se de efetuar o produto e a divisão primeiro, depois a soma e subtrações. E aqui, ok, resposta correta. Dei um exemplo aqui no feedback, tá? Você só pode subtrair ou somar monômios com a mesma parte literal. E ao multiplicar um número por um polinômio, multiplique o número pelo coeficiente e repita a parte literal. Aqui você termina a revisão. E aqui fica o seu resultado do seu questionário. Certo? Antes de prosseguir, vocês têm que entender o conceito de categorias, tá? As categorias dentro de um banco de questões, pessoal, vão ser um conjunto de questões que serão nomeadas por vocês.
Aqui eu dei um exemplo, tá? Criei uma categoria, vou criar mais na frente uma categoria A que vai representar o assunto funções de primeiro grau. Dentro dessa categoria A, eu vou criar mais 5 categorias. Teoria é a primeira, encontrar valor da coordenada a segunda, encontrar raiz a terceira, determinar gráfico a quarta e determinar função a quinta. Então, dentro desse assunto, eu vou querer dividir as questões em 5 tópicos. Obviamente, eu posso criar mais tópicos e mais subtópicos, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um banco de questões, eu vou criar essas categorias e mais à frente todas as questões que a gente for fazer, eu vou colocar em alguma dessas categorias de modo que vocês possam ver esse banco de questões pronto. Mas aí, o que é um banco de questões, né? Veremos agora. Quando vocês abrirem o AVA de vocês, no caso a parte prática, né? Cliquem em ativar a edição e lá em cima vai ter a opção gerenciamento do curso. Vocês vão clicar lá e vocês vão ver a opção banco de questões, certo? Antes de clicar lá, eu quero mostrar a questão das categorias, certo? No caso, categoria de questões. Quando você clicar aqui, vai aparecer essa tela e ele vai pedir para adicionar uma categoria, onde a categoria PAI é padrão para ED extensão prática. Ou seja, ele está dizendo que você vai criar uma categoria para esse banco de questões, certo? O que é que eu quero que vocês façam primeiro, caso vocês criem questões no banco de questões? Na primeira categoria, coloquem o nome do grupo de vocês, por exemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Se quiser, coloquem a informação da categoria aqui. Por exemplo, eu vou colocar como primeira categoria professor Felipe Mendonça. E nas informações eu vou colocar categoria teste do professor Felipe. Certo? Vou adicionar essa categoria. Então, a partir desse momento, quando eu for colocar uma questão, vou colocar dentro dessas categorias, né? E qual foi? Eu disse que ia criar uma categoria A. A minha categoria A é funções de primeiro grau, certo? Então, eu vou dizer que minha categoria funções de primeiro grau vai ser uma categoria, uma subcategoria da categoria PAI, professor Felipe Mendonça. E é isso que vocês vão fazer quando criarem um banco de questões de vocês, para que uma pessoa não mexa no banco de questão da outra. Tá? Um grupo não mexa no banco de questão do outro. Então, vou colocar aqui funções de primeiro grau. Certo? Questões de função de primeiro grau. A seguir, eu vou colocar as subcategorias para isso, para essa categoria de função de primeiro grau, certo? Vamos colocar as subcategorias da função de primeiro grau. Uma delas é teoria. A outra é encontrar valor da coordenada. E assim sucessivamente. Quando você clicar na aba questões, você pode selecionar a categoria que você vai mexer. Por exemplo, funções de primeiro grau. Eu vou colocar aqui também mostrar subcategorias, mostrar texto da questão na lista de questões. E você vai reparar que aqui não aparece absolutamente nada. Só quando nós começarmos a colocar as questões que elas vão aparecer. Então, pessoal, vamos
Vamos criar um questionário, tá? Lembrando que aqui eu vou criar a atividade e não vou criar ainda as questões, tá? Que depois que você acostumar e fizer muitas questões, provavelmente você vai fazer mais de um questionário. Então, a gente tem que saber essa divisão, tá? Clique em adicionar atividade ou recurso, questionário. E aqui você vai ter as opções do questionário. Então, vamos dar uma olhadinha em todas elas. Primeiro você vai colocar um nome, eu vou colocar questionário de teste, questionário para visualização dos cursistas. Tá? Vou exibir essa descrição. Primeira opção, duração. Você vai habilitar quando inicia e quando termina o questionário, tá? Eu vou colocar aqui como dia 10. Vou deixar como se ele já tivesse aberto para mim. Para vocês eu acho que ele só vai estar aberto amanhã, tá? E eu vou encerrar o questionário, sei lá, 31 de julho, por exemplo. Limite de tempo do questionário, certo? Isso aí, obviamente, vai depender de como você quer criar esse questionário. Então, eu vou habilitar, eu vou deixar como minuto de tempo, vou botar 2 horas, tá? Aqui a gente escolhe minutos, semanas, etc. Vou usar 2 horas. O que é que vai acontecer? Você vai fazer o questionário e ter esse limite de tempo. Você tem que fazer nesse tempo. Daí, você vai ter a opção quando o tempo expirar. Então, aqui ele diz, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Ou seja, fechou as 2 horas, ele envia tudo que você já fez, tá? O terceiro é, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Isso quer dizer que se você não apertar o botão de enviar, você não vai ganhar nota, mesmo que você tenha feito tudo. E aqui do meio, existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. O que é que você vai fazer? Você pode dar um tempo de 1 hora, por exemplo, para que a pessoa que perdeu o tempo, ela tenha até 1 hora para clicar no botão de enviar. Se ela não enviar, ela não fica com nota. Tá? Eu prefiro deixar a tentativa aberta, são enviadas automaticamente, certo? Nota. Categoria de notas, vocês não precisam se preocupar agora. Vocês vão dar nota para aprovação, quantas tentativas você vai liberar para que a pessoa faça, tá? Obviamente, se você quiser fazer um questionário como uma espécie de teste, você pode deixar ilimitado para que a pessoa faça e refaça para praticar. Ou você pode utilizar o questionário como uma forma avaliativa. E aí você pode botar uma quantidade de tentativas fixa aí, do jeito que você quiser. Método de avaliação, nota mais alta, nota média, primeira tentativa ou última tentativa, né? Também vai depender do que você vai querer, do que você espera, tá? Normalmente você pode colocar a nota mais alta, certo? Ou você pode dizer para a pessoa que eles só vão ter 3 tentativas, mas a nota dele vai ser a nota média, por exemplo. Isso vai depender do que você quiser. Layout. Para cada página, 1, 2, 3 ou mais questões. Quando abrir o questionário, vai aparecer só uma ou mais de uma questão para cada página. Tá? E o método de navegação pode ser livre ou sequencial. Livre, você pode escolher a questão que vai fazer, sequencial, você tem que seguir a sequência, obviamente. Comportamento. Misturar entre as questões e como se comportam as questões. Misturar as questões, geralmente são as questões que você pode embaralhar as alternativas, tá? E como se comportam é a questão do feedback. Veja, aqui existem essas opções de feedbacks. Eu recomendo que vocês leiam o texto que foi anexado nessa parte de atividades do material da Unesp. Vocês vão ver que é um texto muito grande
mas você pode olhar esses pequenos detalhes rapidamente por lá. Em geral, o feedback adiado, o feedback adiado é um feedback que é dado no fim do questionário, depois que você responde. O feedback imediato, por exemplo, é um feedback que é dado quando você responde a questão. Então, o feedback vai ser o quê? Né? Vai ser uma resposta do servidor que foi programada por você para as respostas que a pessoa vai dar. Então, se a pessoa acertou a sua questão, você pode dizer parabéns. E aí tudo bem. Mas se ela errar, você pode dizer, você errou nisso ou naquilo e deixar um texto pronto para o caso da pessoa errar ou como ela errar. A diferença dessa parte de como se comportam as questões é saber quando, em que momento você vai receber ou dar, no caso, esse feedback. Tá? Em geral, eu recomendo que você deixe feedback aliado. Opções de revisão é uma consequência do que a gente fez anteriormente, do que a gente falou anteriormente. Após a tentativa, isso aqui cada tique desse é alguma coisa que o aluno vai ver, certo? Após a tentativa. Isso é aproximadamente até uns 2 minutos, 2 horas depois que ele faz o questionário. Você pode escolher o que ele sabe. Então, a tentativa, os acertos e erros. No caso, acertos e erros é o que ele acertou e o que ele errou, não necessariamente dar a resposta correta. Tá? Mesma coisa, mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, ou seja, enquanto naquele período do questionário que a gente colocou, né, ele pode ver essas opções que você pode diferenciar de um lado ou de outro. Feedback final, geral específico, também. E depois do fechamento do questionário, as mesmas opções. Então eu recomendo que você não mostre a resposta correta enquanto o questionário estiver aberto. Tá? Você pode mostrar as notas, talvez algum desses feedbacks, ou onde acertou ou errou. Tá? A aparência, a imagem, as notas, a casa decimais das notas, blocos. Mostrar blocos durante a tentativa do questionário. Sim ou não? São blocos de questões. Isso é irrelevante para a gente aqui. Restrições extras. Se você quer que, por exemplo, aqui você pode fazer o seguinte. Se a pessoa respondeu uma vez o questionário, você pode dizer assim, você só pode responder de novo depois de 1 hora, depois de um dia. Você pode dizer esse dia aqui. Você entre a primeira e a segunda. E aqui entre as tentativas posteriores. Então, também é uma maneira de você forçar a responsabilidade do aluno para que ele faça uma questão do questionário com vontade. Né? Há inscrições extras, feedback geral, feedback do questionário. Então, cada questão dessa, você vai dizer o seguinte, se a pessoa acertou 100% das questões, você vai dar, sei lá, um parabéns. Se for 80% das questões, você digita 80% e coloca a sua opção. Se você quiser mais coisas, deixa eu diminuir um pouco, aumentar um pouco aqui. Se você quiser mais coisas, adicionar outros campos de feedback para poder colocar aqui os limites de notas, tá? Eu vou deixar aqui como parabéns. Tá um pouco pequeno, vou aumentar um pouco mais para vocês visualizarem. Depois pode fechar. 80%, vou deixar assim só 100%. Que não faz sentido. E aqui as configurações comuns de módulos que vocês já sabem que funcionam. Salvar e voltar ao curso.
aqui o material de vocês, questionário de teste. E aqui ele foi criado, tá? Falta saber como vamos adicionar essas questões. Isso vai ser visto no próximo vídeo, tá? E é isso, pessoal. Essa aula foi só uma introdução do que é a atividade questionário. A gente viu que é um questionário. A gente vai ver os tipos de questões de um questionário. Vimos como funciona o banco de questões e as categorias de um questionário. Também criamos um questionário, por enquanto, sem questão alguma. Vocês viram que esse vídeo foi um pouco grande, mas essa atividade é a maior atividade do Moodle. Aqui requer mais atenção e, ao mesmo tempo, como vocês já devem imaginar, é a mais importante. Eu acredito que seja a mais importante, tá? Então, não esqueçam de praticar, de olhar o material que a gente tem, que a gente vai deixar aí. Essas questões que vão para o nosso banco de questões vão ficar à disposição de vocês para vocês olharem na parte prática do curso. Correto? Então, muito obrigado pela atenção. Acompanhe as próximas aulas e boa sorte. Tchau.